Justiça e Você começa agora. Nesta edição você confere o treinamento de servidores e de outros profissionais para lidar com uma situação delicada, o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. E você vai ver também como funciona o acesso à justiça gratuita no Brasil, quem tem direito e como obter esse benefício. E ainda os prazos trazidos pelo novo Código de Processo Civil, que buscam tornar os processos judiciais mais simples e rápidos no país. O Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, no intervalo, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! Os desembargadores que formam o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte acataram denúncia movida pelo Ministério Público de suposto desvio de mais de R$ 75 mil na Câmara Municipal de Mossoró entre os anos de 2005 e 2007. O desvio teria sido de responsabilidade do atual prefeito de Mossoró, Francisco José Lima Silveira Júnior, à época vereador pelo município. O relator do processo foi o desembargador Amaury Moura Sobrinho. Estão abertas as inscrições para a próxima edição do Casamento Comunitário. O evento será realizado na cidade de Ceará-Mirim no próximo dia 30 de novembro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador de casamentos do Núcleo de Ações e Projetos Socioambientais do TJRN, Rocine Pimentel. Rocine, qual o prazo para a inscrição e quais os documentos necessários para quem deseja participar desse evento? Pronto, as inscrições tiveram início no dia 10 de outubro e vão até o dia 14 de novembro. E quem quiser fazer as inscrições tem que levar a certidão de nascimento, comprovante de residência, xerox de identidade CPF e 2 testemunhas. Onde será realizado essa cerimônia? A cerimônia será realizada no IFRN, do dia 30 às 8 horas da manhã. Quem está desempregado ou quem ganha até 2 salários mínimos, ele não precisa pagar. Obrigado pelas informações. E lembrando que quem deseja participar desse casamento comunitário em Ceará-Mirim, as inscrições vão até o dia 14 de novembro. O acesso ao judiciário no Brasil é direito de todos, assegurado por lei e tem diversos caminhos que podem ser seguidos pelo cidadão dependendo do caso. Um desses caminhos é a justiça gratuita, a dispensa do pagamento de taxas, custas e outras despesas garantida a todo aquele que comprovar que não pode pagar por elas. Quando a parte de um processo, seja ela pessoa física ou jurídica, não tem condições de arcar com as despesas processuais, ela pode solicitar a justiça gratuita. O benefício está previsto na Lei 1060 de 1950, conhecida também como Lei da Assistência Judiciária. A jornalista Amanda Fernandes entrou com uma ação na justiça, mas o processo parou de tramitar quando ela deixou de pagar as custas processuais. O valor cobrado pela justiça para dar andamento no meu processo foi quase de 50% da minha renda mensal. E até hoje o processo está parado. E assim, como todo brasileiro, você sabe como é, a gente compromete a nossa renda, a minha é comprometida até quase 70%. Eu não tenho realmente condições de pagar essas custas e até hoje eu me pergunto o que foi que levou o juiz a indeferir esse meu pedido. A gratuidade da justiça era regulamentada por uma lei muito antiga, né, que fazia uso de um termo um tanto quanto pejorativo, pobre na forma da lei. O Código mudou isso e especificou que é suficiente que a pessoa não tenha recursos financeiros suficientes a arcar com as custas do processo. Então, isso vai variar caso a caso. Você pode ter uma pessoa assalariada que receba um valor mensal, mas, por exemplo, não esteja passando por um momento de dificuldade de saúde, comprando medicamentos, enfim. Essa pessoa pode não ter condição de arcar com as custas do processo. Então, independe, na verdade, de ter ou não ter rendimento.
É preciso que a pessoa comprove, caso a caso, que aquele valor afetará, dificultará a sua própria subsistência. Aquelas pessoas que já vêm das assistências jurídicas, seja da Defensoria Pública, seja das universidades, essas pessoas automaticamente elas já têm a gratuidade judiciária deferida, já é automático. Agora, aquelas pessoas que vêm por advogado particular, nós temos que analisar, nós temos que ver os critérios. A justiça gratuita é uma garantia constitucional, mas você tem que provar que não pode arcar com as custas do processo sem colocar em risco a sua sobrevivência. E aí a gente vai ver a renda da pessoa, os bens que ela apresenta, a função que ela exerce, a profissão que ela tem. Então, nós temos tem alguns cuidados para que seja deferida. O novo Código de Processo Civil prevê uma série de despesas incluídas na gratuidade judiciária. Entre elas, a indenização devida à testemunha, o custo de exames de DNA, os honorários do advogado, perito, intérprete ou tradutor e os depósitos devidos para recursos. O novo código também permite que o pedido seja feito a qualquer momento do processo. Em regra, desde a propositura da ação. Mas existem situações, por exemplo, em que ela deve ser requerida na fase recursal. Eu até trago um exemplo bem corriqueiro, que são os juizados especiais. Nos juizados especiais, o cidadão não precisa pagar custas, desde a inicial. É uma justiça, é um órgão e um procedimento gratuito, mas na fase recursal é preciso, certo? Então, na fase recursal, pode-se alegar a necessidade da gratuidade. A qualquer momento do processo é possível solicitar, especialmente quando existe alguma mudança de panorama, de cenário na vida, na esfera pessoal do sujeito processual, daquele que está litigando no processo. Se houver nos autos elementos que mostrem a capacidade de pagamento das despesas, o juiz pode negar o pedido. E se for constatada má-fé na solicitação do benefício, a parte pode ser punida. Aquela parte que mentir, né, e que realmente ficar constatado que que ela poderia pagar e ela foi beneficiária da justiça gratuita, ela pode pagar até 10 vezes as custas processuais. Se você ainda tem dúvidas sobre como requerer o benefício da justiça gratuita, pode consultar o portal do Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na internet. A juíza Marta Suzy Peixoto deu prazo de 10 dias para que o município de Parnamirim convoque e nomeie candidata aprovada em concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde, desde que preencha os requisitos previstos no edital. A autora aprovada para o bairro de Santos Reis teve a nomeação preterida em benefício de candidato aprovado para outra região. Na sentença, a magistrada destaca o direito da autora em ser convocada e nomeada, mesmo que posteriormente fique constatada a inadequação dos requisitos constantes no edital, pois estes só são aferidos pela administração pública municipal após a nomeação. Intervalo, na volta os prazos processuais trazidos pelo novo Código de Processo Civil, o CPC, e o treinamento dos servidores para atender crianças vítimas de abuso sexual. Aproveite este tempinho para acessar e conferir o nosso canal no YouTube. Lá você pode ver outras reportagens e também as sessões do Pleno do TJRN. O Justiça e Você volta já. Servidores do Poder Judiciário e de outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente estão sendo capacitados para atender vítimas de abuso sexual. O primeiro curso de depoimento especial realizado no Rio Grande do Norte chamou a atenção para a necessidade de encontrar novas metodologias que tornem o processo menos doloroso e traumático para as vítimas. Psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, promotores de justiça, entre outros, lotaram uma sala na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte para discutir e debater propostas de implantação de um local em Natal para prestar os primeiros atendimentos e colher depoimentos de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, psicológico ou físico. No objetivo de trazer a nossa experiência que tivemos durante 6 anos na Vara da Infância e da Juventude com relação ao depoimento especial. Nós trazemos a nossa experiência para
a sala de aula aqui para as pessoas que estão se capacitando nesse curso, visando ampliar essa sala de audiência, essa sala de depoimento cidadão. Não só para Natal, para alguns comarcas do interior, como Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros. É a intenção do tribunal isso. Para isso tem que ter essa capacitação, essa discussão sobre essa temática para levar para o interior. O primeiro curso de depoimento especial trouxe novas metodologias e ideias. A intenção é tornar o processo de busca por informações de crimes cometidos com crianças menos doloroso e traumático. A ideia da gente é a gente conversar para ver possibilidades de escuta que possam interferir o mínimo possível, né, na memória, no depoimento dessa vítima, né, ou dessa suposta vítima, para que isso não vá interferir na hora que ela precise ir para uma audiência e conversar com o juiz. Dados da Delegacia Especializada no Atendimento a Crianças e Adolescentes apontam que o Rio Grande do Norte recebeu 344 denúncias de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes em 2015. Segundo o balanço feito pelo serviço Disque Denúncia, mais da metade dos chamados que chegam pelo Disque 100 estão relacionados a esse tipo de crime. Uma segunda sala de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual está sendo planejada para funcionar em Mossoró, região oeste do estado. Esse promotor de justiça, que atua na área do direito da criança e do adolescente, acredita que é fundamental a busca por um mecanismo que favoreça o acompanhamento integral do jovem vítima de crime sexual, principalmente pelos profissionais habilitados a lidar com o assunto. A estrutura formal de uma sala de audiências, em geral, ela é intimidadora, em geral, ela traz dificuldades de expressão dessa criança. Com um espaço diferenciado, com um profissional com capacidades para intermediação dessa escuta judicial, certamente essa criança vai ter um nível de proteção maior e a prova que será colhida terá uma qualidade, digamos assim, terá uma profundidade bem maior. Em vigor desde março deste ano, o novo Código de Processo Civil promoveu uma série de mudanças para tornar os processos judiciais mais simples e rápidos. Entre as novidades está a definição de novos períodos para atos processuais. Confira agora alguns desses prazos mais impactantes na rotina judiciária. Pelo novo código, os magistrados precisam observar o prazo de 10 dias para proferir decisões interlocutórias, aquelas que não põem fim a um processo, como, por exemplo, a nomeação de um perito ou a recusa a um parecer. Porque o juiz, ele é o presidente do processo e nós temos que começar a construir a ideia de que ele também tem prazos e os prazos devem ser cumpridos. Esse prazo não é novidade, é um prazo interessante, mas que deve ser aferido junto com a realidade de cada unidade jurisdicional. Com a priorização dos métodos alternativos de solução de conflitos, o novo CPC prevê uma audiência de conciliação logo no início do processo e estabelece o prazo de 10 dias para que o réu manifeste por petição o desinteresse em conciliar ou participar de uma sessão de mediação. E esse artigo que você faz menção, que é o 334, ele impõe uma grande novidade. Todo o processo se inicia por uma audiência de conciliação e mediação, ou seja, ela é obrigatória. E aí, ela é obrigatória em todo e qualquer caso, ou seja, de modo absoluto, ela vai ter que ter? Não. Mas só tem duas exceções a essa obrigação. Quando o direito material não admite a autocomposição e quando ambas as partes, as duas, autor e réu, dizem que não querem. O autor ele deve dizer na petição inicial que não quer. Ele tem que dizer se quer ou que não quer. Mas com certeza ele vai dizer mais que não quer. Porque quando ele não diz que não quer, a gente subentende que ele quer. O réu vai ter 10 dias antes da data designada, porque a audiência é obrigatória, ela vai ser designada. O juiz, analisando os requisitos da petição inicial 319, ele vai designar a audiência. Então, 10 dias antes da data já designada para a audiência, ele deve dizer que não quer. Aí, se juntar a vontade do autor, que não quer, com a vontade dele que não quer, formando um negócio jurídico processual, a audiência não vai ter. Veja a relevância do cumprimento desse prazo, porque senão, se ele não disser nesse prazo e não comparecer, ele vai ser multado. Ele vai ser multado, inclusive não há nem possibilidade do juiz retirar essa multa. É o que a gente chama de multa ao pelege, automática.
10 dias também é o prazo que o juiz ou relator tem para pedir vista e analisar um recurso, toda vez em que não se sinta habilitado a votar de imediato. Dentro dos julgamentos de órgãos colegiados, a gente tem aquelas situações onde o julgador, não é, um dos integrantes do tribunal, o desembargador, o ministro, ele não se encontra habilitado. Ele olha a discussão do processo, às vezes é um caso complexo, e ele não se encontra habilitado para proferir o voto de imediato. Ele quer, de alguma maneira, um tempo para poder analisar e trazer o voto dele. Então, nesse tipo de situação, não havia uma previsão específica nessa linha, ele vai ter esse prazo. O novo Código de Processo Civil também inovou ao garantir uma nova chance para corrigir falhas na juntada de documentos na hora de interpor recursos. Agora, o advogado tem o prazo de 5 dias para completar a documentação, caso falte algum item importante. O que eles estabelecem? Também, antigamente, quando você protocolava o recurso, você já tinha que juntar imediatamente, junto com a petição do recurso, a guia do preparo devidamente paga e no valor correto. Se não houvesse aquela guia junto ao recurso, ou se o valor estivesse incorreto, também era um caso de deserção e o recurso não era admitido. O novo CPC trouxe essa possibilidade também aí são duas situações. A primeira, se houve um erro no cálculo, um erro no preenchimento da guia, ou mesmo no momento do pagamento, e houve um pagamento abaixo do valor do preparo. A parte será intimada para, em 5 dias, corrigir esse valor, ou seja, pagar a diferença. E aí não haverá problema nenhum, desde que ela o faça em 5 dias. E existe uma segunda hipótese, que é a de, eventualmente, não ser juntado o preparo. E aí, nessa situação de não ser juntado, ou seja, não houve pagamento nenhum, ou não houve a comprovação nenhuma de pagamento, aí o código prevê que há a possibilidade de juntar em 5 dias, mas o pagamento desse preparo será feito em dobro. A versão atualizada do Código de Processo Civil unificou os prazos para entrar com recursos, que passaram a ser de 15 dias. A exceção são os embargos de declaração. Antigamente, cada recurso tinha um prazo. A apelação era 15, agravo era 10, embargo era 5, agravo regimental era 5. Então, o advogado tinha que, eventualmente, consultar o código para saber especificamente o prazo. Agora, todos os recursos serão 15 dias, com apenas 2 exceções, para o processo civil, obviamente, que fique claro. As 2 exceções são os embargos declaratórios, que continuam sendo 5 dias, e uma exceção que tem pego muita gente aí desprevenida, em relação ao agravo regimental, mas apenas para o STJ e o STF, porque existe uma lei federal que prevê que o prazo do agravo regimental nesses 2 tribunais superiores é de apenas 5 dias, enquanto que no Código prevê que o agravo regimental, de uma forma geral, será 15 dias também, como os outros recursos. Mas especificamente no STJ ou no STF, esse prazo é de apenas 5 dias. Outra novidade trazida pelo novo CPC e comemorada especialmente pelos operadores do direito foi a contagem dos prazos em dias úteis e não mais em dias corridos. Essa era uma das alterações mais reivindicadas pelos advogados, já que antes era preciso incluir os fins de semana e os feriados nessa contagem. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você pode continuar interagindo com a gente nas nossas páginas das redes sociais e também no site do TJRN. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Obrigada pela audiência. Até o programa que vem.